Estudo do livro Questionamento Socrático para Terapeutas. Aula 14. Socrático de Jaleco. Estratégias para médicos e prescritores. Até agora navegamos pelo universo clássico da psicoterapia. Falamos de sessões de 50 minutos, do tempo de maturação das crenças centrais, das metáforas profundas da terapia de aceitação e compromisso, ACT, e da dança dialética da terapia comportamental dialética, a DBT. Nós, psicólogos, estudantes de psicologia e amantes da psicologia, temos um privilégio imenso, o luxo do tempo. Nós temos quase 1 hora por semana com o paciente para investigar a sua mente. Mas e quando você não tem 50 minutos? E se você for um médico psiquiatra no Sistema Único de Saúde, o SUS, ou em um convênio, ou um clínico geral, e tiver apenas 15 ou 20 minutos para avaliar o paciente, dar um diagnóstico, prescrever uma medicação e garantir que ele realmente vá tomar o remédio? Será que a arte milenar de Sócrates sobrevive no ambiente de ritmo acelerado de um consultório médico? Será que dá para ser empático, colaborativo e investigativo usando um jaleco branco e olhando para um relógio? A resposta é um absoluto sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia. Nessa aula, baseada no capítulo 14 do livro Questionamento Socrático para Terapeutas, vamos vestir o nosso Socrático de jaleco. Vamos adaptar as ferramentas que aprendemos ao longo das últimas 13 aulas para o formato de micro-intervenções. Vamos entender por que os pacientes não tomam seus remédios, e não é por esquecimento. Como explorar o medo dos efeitos colaterais sem gastar horas de consulta e como transformar a relação paternalista médico-paciente em uma verdadeira parceria científica. Mesmo que você seja estudante de psicologia e não prescreva remédios, essa aula é vital para você. Você precisa entender como a mente do seu paciente funciona diante do tratamento farmacológico para poder ajudá-lo na clínica e fazer uma ponte de ouro com o psiquiatra dele. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Então, vamos aprender a fazer a diferença na vida de um ser humano em apenas 15 minutos. O modelo biomédico e a armadilha da prescrição autoritária. Para entender o poder do questionamento socrático na medicina, precisamos primeiro olhar para como a medicina tem sido praticada nos últimos séculos. O modelo biomédico tradicional é altamente hierárquico e paternalista. O médico é o detentor do saber absoluto, o paciente é o receptor passivo. O fluxo normal de uma consulta médica rápida costuma ser assim. O paciente lista os sintomas: insônia, choro, falta de energia. O médico processa os dados, chega a um diagnóstico, depressão maior, e entrega a solução pronta. Você tem depressão, tome 50 mg de sertralina toda manhã e volte em 30 dias. A intenção do médico é a melhor possível. Ele quer curar a dor. Mas o que acontece quando o paciente sai pela porta do consultório? As estatísticas mundiais são assustadoras. Cerca de 50% dos pacientes com doenças crônicas ou transtornos psiquiátricos não aderem ao tratamento adequadamente. Eles compram o remédio e deixam na gaveta, tomam dia sim, dia não, ou abandonam na primeira semana. Mas por que isso acontece? Porque a medicina paternalista esquece um detalhe fundamental. O corpo que vai receber a pílula é governado por uma mente cheia de crenças, medos e significados. Quando você diz apenas, tome isso, você não está endereçando as objeções ocultas do paciente. A psicofarmacologia não atua no vácuo. Se o paciente não estiver cognitivamente engajado com o tratamento,
A receita médica vira apenas um pedaço de papel caro. É aqui que o socrático de jaleco entra, transformando a imposição em descoberta. A psicologia da adesão medicamentosa, o significado da pílula. O nosso primeiro ponto de expansão nessa aula é a adesão medicamentosa. Como melhorá-la? Através de perguntas. O primeiro passo é entender que, para o paciente, um comprimido psiquiátrico raramente é apenas química. Ele carrega um significado simbólico profundo. Para muitos, aceitar tomar um antidepressivo ou um estabilizador de humor significa: eu sou fraco por não conseguir lidar com isso sozinho, ou eu estou louco, ou eu serei dependente químico para o resto da vida, ou minha família vai me julgar. Se o prescritor não investigar esses significados, a resistência vence a ciência. Usar o questionamento socrático na consulta significa abrir um parêntese investigativo logo após a sugestão da medicação. Em vez de focar no convencimento empurrado goela abaixo, o médico, baseado no questionamento socrático, usa a curiosidade empática. Veja a diferença estrutural. O médico tradicional diria: você precisa tomar esse remédio para a serotonina subir. É seguro, confia em mim, senão você não vai melhorar. Tudo isso gera defesa e silêncio. O médico, baseado no questionamento socrático, diria: Dona Maria, olhando para os seus sintomas, a ciência nos mostra que essa medicação pode ser um excelente alicerce para a senhora voltar a ter energia. Mas antes de eu imprimir essa receita, como a senhora se sente em relação a tomar um remédio para a saúde mental? O que passa pela sua cabeça quando eu faço essa sugestão? Dona Maria então diria: doutor, eu não queria tomar. Eu acho que quem toma isso é gente fraca. Eu deveria conseguir sair da cama por conta própria, rezando ou me esforçando mais. Pronto, perceberam? O médico socrático conseguiu, em apenas 1 minuto, puxar a âncora que afundaria o tratamento. Agora, ele não ataca a crença da paciente dizendo que é bobagem. Ele usa o questionamento socrático. Então, esse médico diria: Dona Maria, eu entendo perfeitamente o seu desejo de ser forte e vencer isso sozinha. É admirável. Mas deixe eu lhe fazer uma pergunta. Se a senhora tivesse diabetes e o seu pâncreas não estivesse produzindo insulina, a senhora diria para si mesma que é fraca por precisar de uma injeção para ajudar o corpo? Dona Maria diria: não, doutor, diabetes é doença do corpo, é diferente. E o médico continuaria: e o nosso cérebro, de onde vem essa energia e a disposição, também não é um órgão do nosso corpo, assim como o pâncreas? Se ele está temporariamente sem a química necessária, aceitar uma ajuda temporária seria um sinal de fraqueza ou seria um sinal de inteligência e cuidado com o próprio corpo? Em 2 minutos, a reestruturação cognitiva foi feita. A paciente, através da analogia médica, passa a ver o remédio não como uma prova de fraqueza moral, mas como uma ferramenta de autocuidado. A adesão acabou de saltar de 20% para 90%. Explorando o medo dos efeitos colaterais, a mente e o Dr. Google. O segundo grande vilão da consulta rápida é o terror dos efeitos colaterais. Hoje, o paciente sai do consultório e a primeira coisa que ele faz é jogar o nome do remédio no Google ou nas redes sociais. Ele não vai ler os artigos científicos sobre eficácia. Ele vai encontrar o fórum onde uma pessoa em 1 milhão relatou um efeito adverso assustador. Ou pior, ele até lê a bula. A bula é um documento jurídico e farmacológico feito para proteger a indústria, listando absolutamente tudo o que pode acontecer. O paciente então entra em pânico. Ele volta na consulta seguinte sem ter tomado o remédio e diz: doutor, eu vi que esse remédio dá ganho de peso, tira a libido e pode dar arritmia. Eu não vou tomar veneno. O médico
baseado no questionamento socrático, sabe que negar os efeitos colaterais quebra a confiança. Dizer para o paciente que isso quase nunca acontece, para ele não ler a bula, faz ele pensar que o médico está escondendo informações. Em vez disso, o médico usa a análise de custos e benefícios de forma colaborativa. A estratégia socrática aqui é validar o medo e, em seguida, colocar o paciente para pesar a balança da realidade com você. E aí então o médico diria: João, você tem toda a razão em pesquisar. E de fato, essas medicações podem ter efeitos colaterais como boca seca ou uma leve sonolência nos primeiros dias. É muito bom que você se preocupe com o que coloca no seu corpo, mas vamos olhar para a balança inteira juntos. Hoje, sem a medicação, como estão os efeitos colaterais da sua depressão em sua vida prática? João então diz: bom, eu não estou dormindo, estou brigando com a minha esposa quase todo dia e quase fui demitido na semana passada porque não consigo me concentrar. O médico então diz: certo, então no prato esquerdo da balança temos os riscos da medicação, talvez alguns dias de adaptação do estômago e boca seca. No prato direito da balança temos os riscos reais que você já está vivendo sem a medicação. Risco de divórcio, risco de demissão e exaustão diária. Olhando para esses dois lados, qual dos riscos parece estar destruindo mais a sua vida neste momento exato? Essa intervenção socrática de 1 minuto não invalida o medo de João, mas o redimensiona. Tira a lente de aumento do efeito colateral hipotético e coloca foco no efeito devastador da doença não tratada. O paciente por si mesmo percebe que o risco de não tratar é infinitamente maior do que o risco de tratar. O compromisso agora é uma escolha consciente dele e não uma imposição do médico. Estruturando a microintervenção socrática de 15 minutos. Mas como encaixar isso no relógio impiedoso do sistema de saúde? O capítulo 14 do livro Questionamento Socrático para Terapeutas nos dá uma luz ao estruturar como a mentalidade socrática pode ser dividida em micropassos. O segredo não é fazer o paciente preencher um registro de pensamentos na sala de espera, mas sim mudar a qualidade das perguntas que você faz enquanto prescreve. Vamos dividir uma consulta de 15 minutos do psiquiatra socrático em 4 fases cirúrgicas. Primeira fase: coleta de dados e validação empática. Os primeiros 5 minutos. Aqui você ouve as queixas, mas em vez de focar apenas na fisiologia, sono, apetite, você faz uma pergunta socrática sobre o impacto funcional. De todos esses sintomas que você me relatou, insônia, tristeza, aperto no peito, qual deles está atrapalhando mais a sua capacidade de ser o pai, a mãe ou o profissional que você deseja ser? Por que essa frase funciona? Porque vincula o tratamento médico aos valores do paciente. O paciente não quer tratar a captação de serotonina. Ele quer voltar a ter paciência para brincar com o filho no tapete da sala. Segunda fase: o diagnóstico e o teste de resistência, de 5 a 10 minutos. Você dá o diagnóstico e propõe o tratamento. Imediatamente, você faz a sondagem socrática das crenças. Então, vem a pergunta socrática. Baseado no que você me disse, o quadro é de transtorno de ansiedade e eu sugiro entrarmos com uma certa medicação. Mas eu gostaria de saber de você qual é o seu maior receio ou dúvida sobre iniciar um tratamento com remédios controlados. Por que essa pergunta funciona? Porque antecipa a objeção. Traz o monstro do armário para a luz da sala, onde vocês dois podem olhar para ele juntos. Terceira fase: a reestruturação relâmpago e o menu de opções, de 10 ao minuto 13. Você trata o medo levantado na fase 2 usando uma metáfora médica ou a balança de prós e contras que ensinamos há pouco.
E, muito importante, você devolve a autonomia ao paciente, oferecendo um menu com margem de escolha. E aí então vem a pergunta socrática. Nós podemos começar com a dose inteira para tentar um alívio mais rápido, ou podemos começar com meia dose nos primeiros 10 dias, para o seu corpo se adaptar mais suavemente, sabendo que a melhora pode demorar um pouco mais. Qual das duas estratégias faz você se sentir mais seguro e no controle do seu tratamento? Por que essa pergunta funciona? Porque o paciente sai da posição de cobaia, faça o que eu mando, e entra na posição de copiloto. Eu escolhi começar com meia dose. Pessoas tendem a respeitar e seguir as decisões das quais participam ativamente. Quarta fase, o compromisso funcional, do minuto 13 ao minuto 15. Você encerra a consulta não com uma ordem médica, mas com um compromisso comportamental ancorado no valor do paciente. E aí então vem a pergunta socrática. Então, nós combinamos meia dose pela manhã. Quando a hesitação bater na quinta-feira de manhã e você pensar em não tomar, o que você vai lembrar sobre o motivo de estarmos fazendo isso? Qual é o prêmio que estamos buscando lá na frente? E a resposta do paciente: voltar a ter paciência com meu filho. E o médico então conclui: perfeito, nos vemos em 30 dias para celebrar esse avanço. Muito obrigado pela confiança. Pode parecer que adicionar essas perguntas vai gastar mais tempo. A objeção comum dos profissionais de saúde é: eu não tenho tempo para fazer psicologia, eu mal tenho tempo de carimbar a receita. Mas a verdade empírica e científica é que o autoritarismo custa muito mais caro que a empatia socrática. Quando você empurra a receita em 3 minutos sem engajar o paciente, você não economizou tempo. Você garantiu que esse paciente vá voltar daqui a um mês no pronto-socorro descompensado, confuso, irritado, tendo tomado o remédio errado, e vai consumir 40 minutos da equipe de saúde para resolver a crise. Ou ele vai abandonar o tratamento, cronificar a doença e virar um usuário frequente do sistema de saúde. O socrático de jaleco não é perder tempo conversando, é investir 3 minutos extras em persuasão cognitiva, para economizar anos de tratamentos refratários e abandonos. É uma tecnologia médica de alta eficiência. Além do impacto direto no paciente, o uso do questionamento socrático tem um benefício colateral maravilhoso para o próprio médico: a prevenção do burnout. Quando o médico atua como o ditador da saúde, ele carrega o peso do mundo nas costas. Se o paciente piora, o médico se sente incompetente. Se o paciente não toma o remédio, o médico se irrita. Quando o médico transiciona para o modelo colaborativo socrático, ele divide a carga. Ele se torna o guia, o consultor especialista, mas a responsabilidade de dar os passos rumo à cura passa a ser compartilhada com o paciente. A relação deixa de ser um cabo de guerra e passa a ser uma caminhada lado a lado. Mas por que é tão vital que nós saibamos de tudo isso? Porque muitas vezes o psiquiatra não terá tido esse treinamento socrático. O paciente sairá do médico assustado, confuso e resistente e levará essa pílula fechada na caixa para a sua sessão de terapia de 50 minutos. É o psicólogo, com o tempo ao seu favor, que fará a ponte. Você usará o questionamento socrático na sua sessão para investigar os medos da medicação que o médico prescreveu. Você fará a balança de prós e contras. Você ajudará o paciente a encontrar o significado do tratamento. O que o doutor fulano te disse que essa medicação faria? O que assusta você nessa caixinha? Como essa medicação se alinha aos valores que descobrimos aqui na terapia? Nós somos tradutores da medicina para a alma do paciente. Quando a psicologia e a psiquiatria falam a mesma língua colaborativa e socrática, quem vence é o ser humano que está sofrendo. Nós deixamos de ser profissionais isolados e nos tornamos uma rede de contenção e cura impenetrável.
Caros amigos e amigas da área da saúde, não importa a cor do jaleco que cada um de vocês vistam, não importa a sala em que vocês atendem, lembre-se sempre de uma verdade inabalável. O ser humano anseia por ser visto e compreendido antes de ser medicado. Uma prescrição impressa sem contexto é apenas papel. Uma prescrição construída através de um diálogo socrático respeitoso torna-se um passaporte para uma nova vida. Usem o poder de suas perguntas para despertar a força adormecida dentro dos seus pacientes. Validem os medos, calibrem a balança da realidade e façam da consulta médica um espaço seguro onde o paciente é o protagonista ativo da própria saúde. E com isso, nós amarramos a aplicação clínica do questionamento socrático em todos os seus cenários, nas crenças, nos esquemas, na desregulação emocional e nessa aula no consultório médico. Mas existe uma última fronteira. Existe um lugar onde o questionamento socrático precisa brilhar com ainda mais intensidade. Não mais na relação entre o profissional e o paciente, mas na relação entre o mestre e o aprendiz. O que acontece quando você é um supervisor clínico, um professor de psicologia ou um preceptor de residência médica e precisa ensinar o seu aluno a pensar socraticamente? Como usar o método para treinar a próxima geração de terapeutas sem dar as respostas prontas para eles? Essa será a nossa próxima aula, a aula 15, Ensinando a Ensinar, para supervisores e professores. Vamos aprender a moldar as mentes daqueles que cuidarão das mentes do futuro. Eu sou Jefferson Graham, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Deixe aqui o seu comentário sobre essa aula, suas percepções. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e envie essa aula. Vamos multiplicar conhecimento. Envie essa aula, compartilhe com seus amigos, coloque aí no grupo da faculdade. Envie para aqueles que são amantes, estudiosos da psicologia. Beba uma água, um cafezinho, estique a coluna. Não vamos perder tempo, já estamos na reta final dessa série. Vamos então para a aula 15, Ensinando a Ensinar, para supervisores e professores.